Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje a gente vai falar sobre volumes e capacidades pulmonares, tá bom? Essa daí é a matéria e provavelmente isso aqui se encaixa bem dentro da disciplina de fisiologia humana, né, galera? Dentro do sistema respiratório especificamente. Mas a gente volta a falar disso aqui, galera, não só no início do nosso curso, mas ainda lá no meio da graduação de fisioterapia ou algum outro curso da área da saúde aí, quando a gente fala, no meu caso, de fisioterapia respiratória, né? Então a gente volta a aprender e rever sobre esses volumes e capacidades do nosso pulmão. Beleza, pessoal? Então vamos falar disso aqui. Pessoal, então, uma maneira muito simples da gente estudar sobre o processamento pulmonar é a gente observar o deslocamento de ar no momento de inspiração e no momento da expiração. Correto? Então a gente consegue ter um parâmetro ali, ou ter uma visão de como vem funcionando esse órgão, tá certo? E galera, o procedimento pelo qual essa observação consegue ser feita é chamado de espirometria, galera, ou então teste espirométrico, tudo bem? Então se vocês julgarem aí no Google ou levantarem uma pesquisa sobre esse procedimento, vocês vão ver que trata-se de um aparelho, né, onde um cone, né, um cilindro, ele é imerso em um copo de água e fica uma certa quantidade de ar, né, um gás específico lá, contendo nitrogênio e oxigênio, simulando bem o ar atmosférico, né, que a gente tem. Então a gente tem um canudo, aonde uma extremidade do canudo fica livre para a gente conseguir soprar e a outra extremidade fica lá dentro do copo. Tudo bem? Então a gente sopra esse canudo e a gente consegue movimentar o ar que está dentro desse cilindro. Então o copo vai subir conforme nós expiramos e o copo vai descer conforme nós expiramos. E esse deslocamento do copo ali forma logo mais um quadro ou um gráfico, tá certo? E o gráfico que a gente consegue construir a partir da espirometria chama-se espirograma, beleza, galera? Que é mais ou menos isso que eu tentei desenhar aqui no quadro, beleza, galera? Um espirograma. Então, conforme o copo vai deslocando, as ondas de volumes pulmonares que são deslocados ali durante inspiração e expiração são formados em uma folha de papel. É mais ou menos isso aqui. Então, vamos jogar agora a nossa atenção para o quadro, uma vez que a gente sabe do que isso se trata, né? Então, o gráfico, galera, basicamente ele trata, né, e fala para nós de parâmetros de tempo e parâmetros de volume pulmonar em litros ou ml, né? O meu aqui está em ml. E, ok. Uma vez que a gente faz, então, pessoal, esse teste de espirometria e a gente ganha o nosso espirograma, a gente consegue perceber e dar nome a algumas coisas, né, alguns valores que são importantes para a gente tirar informação do andamento pulmonar aí humano, né, seja lá quem for o avaliado. Então, pessoal, são 8 coisas que a gente pode observar e a gente pode dar nome, tá certo? São 8 coisas separadas em 2 grupos. A gente tem um grupo de volumes pulmonares e a gente tem um outro grupo que chama capacidades pulmonares, grupo de volumes e capacidades do pulmão, beleza? Então eu vou tentar colocar todos eles aqui, são 8, 4 volumes e 4 capacidades. Do lado esquerdo aí de vocês que estão vendo o vídeo, eu vou colocar os volumes, e do lado direito eu vou colocar as capacidades, mas a gente vai falar com calma de cada um deles, tá bom? Tô só avisando isso aqui para vocês não ficarem perdidos. Então, pessoal, de primeiro, vamos conhecer os 4 volumes pulmonares, pode ser? Ok. Todos os valores que forem citados aqui, galera, vai levar em consideração um homem, tá certo? Um adulto aí, jovem. Então, é importante para vocês entenderem que pode ter variação, dependendo do sexo principalmente. Os valores são de 20% a 30% menores nas mulheres, beleza? Sem mais delongas, vamos falar disso aqui. O primeiro volume que a gente pode dar
dar nome aqui no nosso quadro, é chamado de volume corrente, galera. E o volume corrente representa a quantidade de ar que é deslocado dos nossos pulmões em uma respiração normal, uma respiração passiva, tá certo? Então, o indivíduo que está parado, sem fazer esforço nenhum, ele está simplesmente existindo, respirando, sem se esforçar. Então, ele está deslocando uma quantidade de ar do pulmão dele, que se chama volume corrente, tá bom? Beleza, galera? Então, no nosso espirograma aqui, ele está representado por essas ondas aqui vermelhas mais frequentes que ficam entre essas linhas pontilhadas que representam aqui o padrão de normalidade respiratória. Percebe? Esse valor, galera, costuma ser cerca de 500 ml de ar que é deslocado aqui nesse período de volume corrente pulmonar. Ok, galera? Pessoal, então, um outro volume que a gente pode conhecer agora é chamado de volume de reserva inspiratório. Volume de reserva inspiratório. E esse volume, galera, vai nos ensinar sobre a quantidade adicional máxima de ar que nós conseguimos inspirar além do volume corrente normal. Então, é a quantidade máxima de ar, galera, que a gente consegue colocar dentro do nosso pulmão, além daquela quantidade que nós já normalmente colocamos. Percebem, pessoal? Esse volume costuma ser cerca de 3.000 ml ou 3 litros. E ele vai estar representado aqui, ó. É aquela respiração forçada, né, galera? Que a pessoa faz força para respirar. A gente consegue ver até a participação da musculatura respiratória acessória, né, galera? O esternocleido, os escalenos, a clavícula da pessoa se mexe. Então a pessoa faz bastante força para respirar. Beleza? Então é esse o padrão aqui observado. Galera, um outro volume que a gente pode citar é o volume de reserva expiratório. Volume de reserva expiratório, beleza? E esse volume, galera, vai nos falar sobre uma quantidade de ar máxima adicional que é deslocada do nosso pulmão, uma vez que a gente, ao terminar a expiração corrente, se esforça em prosseguir expirando. Tá certo, galera? Então, no momento que a gente termina a expiração corrente, que é o volume normal de ar que a gente joga para fora dos pulmões, não é? A gente se esforça para esvaziar ao máximo o nosso pulmão. Beleza, galera? Esse valor aí é cerca de 1 litro e alguma coisa um pouquinho mais, tá certo? Ele fica aqui, ó. É um exercício de esforço, tá, galera? Vocês vão perceber, se vocês tentarem fazer em casa, né, que além do diafragma se expandindo ao máximo para contrair os pulmões e jogar ali essa quantidade de ar para fora, o abdômen, né, musculatura acessória, também entra em jogo, né, flexionando o tronco para frente, né, contraindo o tórax para a gente ter essa intenção ou criar essa ação de mandar o máximo de ar para fora dos nossos pulmões. Beleza, galera? Então, volume de reserva expiratório. Galera, e o último volume que a gente vai conhecer agora é chamado de volume residual, ou volume de reserva, beleza? E essa quantidade de ar aí, ela representa o volume de ar que permanece nos nossos pulmões após o esforço expiratório máximo.
Ou seja, é a quantidade de ar que permanece nos nossos pulmões depois que o volume de reserva expiratório foi mandado embora. Beleza, galera? Então, depois que a gente faz toda a nossa força para mandar a máxima quantidade de ar para fora do nosso pulmão, uma quantidade de ar, galera, fica de reserva. Por isso que se chama volume de reserva. Fica de reserva no nosso pulmão, tá bom? É cerca de 1 litro e pouquinho, 1 litro e 200, fica lá armazenado. Tudo bem, galera? Então isso nos ensina que não existe um pulmão humano, né, de um indivíduo vivo, um indivíduo saudável, que não tenha quantidade alguma de ar dentro desse pulmão. Beleza, galera? Ainda que a gente mande toda a quantidade de ar que a gente consiga para fora do nosso pulmão, fica um tanto lá armazenado, residual, de reserva nesse pulmão. Beleza, galera? Então ele vai estar representado aqui. Vamos puxar uma seta. Ok, pessoal. Então, 4 volumes pulmonares estão aqui. Agora a gente precisa conhecer as capacidades pulmonares, né, galera? O que são esses valores? E, pessoal, prosseguindo os nossos estudos em cima do espirograma, por algumas vezes é conveniente que a gente fale de um ou mais volumes pulmonares de uma vez só, para que a gente toque, né, as observações aqui. Então as capacidades pulmonares, elas são exatamente isso, tá certo, galera? São volumes pulmonares somados que nos passam alguma informação, beleza? Então quando a gente soma 2 volumes, a gente passa a chamar esse valor ou essa quantidade de ar deslocada de capacidade pulmonar, beleza? Nós temos 4. A primeira que a gente pode citar é a chamada capacidade inspiratória, galera. Capacidade inspiratória. E a capacidade inspiratória é a soma do volume corrente e do volume respiratório de reserva, tá? Ou volume de reserva inspiratório. Uma vez que a gente soma esses 2 valores, a gente vai ter a chamada capacidade inspiratória, que vai nos ensinar sobre a quantidade máxima de ar que a gente consegue inspirar a partir do momento de respiração basal até o máximo de ar que a gente consegue tacar para dentro. Beleza, galera? Então vou colocar ela aqui, ó. Puxar uma seta. E esse valor, galera, ele é mais ou menos de 3,5 litros, tá certo? É o deslocamento aqui de ar na ou durante a capacidade inspiratória. 3,5 litros. Galera, então a próxima capacidade que a gente pode conhecer é a chamada capacidade residual funcional, ou capacidade funcional residual, perdão. E a capacidade funcional residual, galera, ela é a quantidade de ar que permanece no nosso pulmão depois de uma expiração basal, ou a expiração normal. Então, uma vez que a gente inspira e expira normalmente, fica uma quantidade de ar no nosso pulmão. E essa quantidade de ar que fica no nosso pulmão é a soma do volume de reserva expiratório mais o volume residual. E uma vez que nós somamos volumes, a gente chama de capacidade. E nesse caso, a somar esses 2 volumes específicos é chamado de capacidade funcional residual. Beleza, galera? Que fica bem aqui, ó. Depois que a gente termina a expiração basal, que é demonstrado pela crista dessa onda aqui, ó, mais embaixo, beleza? Aí a gente fica com esse volume aqui, capacidade residual, capacidade funcional residual. Vou botar isso aqui. Tá bom, pessoal? Coloquei aqui. Então percebam que fica fácil até de ver que é a soma aqui do volume de reserva expiratório e o volume residual. Tudo bem? Capacidade funcional residual. Eu não falei o valor dela não, né? Capacidade funcional residual é de 2,3 litros. Beleza? Então, pessoal, a terceira capacidade que a gente vai conhecer se chama capacidade vital. Capacidade vital. E a capacidade vital é a soma de 3 volumes. Tá certo? O volume residual... Mentira. É o único volume que não é somado, é o volume residual. A capacidade vital é a soma do volume corrente, o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório. Tá certo, galera? Que é toda essa galera aqui, ó, esses 3. Então, a capacidade vital vai nos falar sobre a margem de ar que a gente consegue movimentar no nosso pulmão.
Percebem? Qual que é a quantidade de ar que a gente consegue manipular, né, dentro de nós? O que a gente consegue colocar para dentro com máximo esforço e o que a gente consegue mandar para fora com máximo esforço, né? Esse valor aí, ou esse volume, é chamado de capacidade vital. E a quantidade é 4,5 litros, tá certo, galera? 4,5 litros que a gente consegue movimentar de ar dentro de nós. Vou colocar aqui. Beleza, galera? Então, por último, nós vamos conhecer a última capacidade, né? E essa última capacidade, galera, se chama capacidade pulmonar total. Capacidade pulmonar total. E ela, só pelo nome, já nos ensina alguma coisa, né, galera? Essa capacidade pulmonar total vai nos falar sobre a quantidade de ar ou volume de ar que consegue conter o nosso pulmão depois de um máximo esforço. Beleza? Então, uma vez que eu me esforço ao máximo para tacar ar para dentro dos meus pulmões, quanto de ar terá o meu pulmão? É disso que fala a capacidade pulmonar total. E a resposta para essa pergunta, galera, é mais ou menos 5,8 litros de ar. Beleza, galera? E aí esse valor a gente chama de capacidade total pulmonar ou capacidade pulmonar total. Beleza? Ela costuma ser referenciada normalmente através da soma da capacidade inspiratória e a capacidade funcional residual. Então a gente encontra a capacidade pulmonar total. Ok, galera? Pessoal, então é o seguinte, vale a pena comentar de novo, todos esses valores aqui volumétricos que foram dados, eles são uma média. Beleza? Como eu disse, esses valores vão mudar com certeza entre os sexos, nas mulheres esses valores são bem menores. Dependendo do porte da pessoa, se for uma pessoa mais esmirrada, uma pessoa mais larga, esses valores mudam também, né? E até dependendo do humor da pessoa, a quantidade de ar deslocada muda também. Tá? Eu usei o Guyton para construir essa aula aqui, e o Guyton diz que as pessoas astênicas, né, que são pessoas com tendências depressivas, pessoas mais introvertidas, respiram devagar e tudo mais, elas vão ter uma diminuição desses valores. Né? Então, para vocês verem que depende. Né? Na hora que a pessoa comentar com você, o meu volume de reserva inspiratório, aí você já entra na frente e fala, é 3.000. Eu estudei e vi que é 3.000 ml, é 3 litros. Não, galera, não é uma regra. Vai depender da pessoa, depender do temperamento dela, do porte, do sexo, enfim. Beleza. A última coisa que eu quero comentar para a gente terminar a aula, galera, é para vocês entenderem a pegada disso aqui. O que é legal vocês saberem para a prova que os professores costumam cobrar e variar dentro desse conteúdo. É preciso conhecer muito bem os volumes, galera, porque usando diferentes volumes, eu posso fazer referência a uma capacidade. Percebam bem, se eu quiser falar da capacidade vital, eu posso dizer que ela é a soma do meu volume de reserva inspiratório, do volume corrente e do volume de reserva expiratório. Foi assim que a gente definiu ela. Mas a capacidade vital, ela também é a soma da capacidade inspiratória com o volume de reserva expiratório. Vocês percebem? São valores diferentes para definir uma mesma coisa. Olha lá, na última capacidade que eu falei, eu nem anotei ela. A capacidade pulmonar total. Eu disse que ela normalmente é referenciada através da soma da capacidade inspiratória e a capacidade funcional residual. Mas a capacidade pulmonar total, ela também pode ser referenciada através da soma da capacidade vital e o volume residual, que também é uma forma bem clássica de fazer referência à capacidade pulmonar total. A gente chama de porção manipulável de ar do nosso pulmão, que é a capacidade vital, a quantidade de ar que a gente consegue movimentar, e a porção não manipulável de ar, que é o volume residual, que fica dentro do nosso pulmão, a gente não consegue manipular. Tá certo, galera? Então vou anotar ali a última capacidade que eu esqueci e a gente termina a aula. Beleza, galera? É tudo isso aqui, capacidade pulmonar total. Pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado, não deixem de colocar nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver todas elas, tá certo?
A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.